Nada é o que parece. Quando você busca, você vê atrás do véu. O que é tudo isso? Ninguém sabe. Esse aqui é o Monge Urbano. É um podcast sobre espiritualidade, busca por novos caminhos e reflexões sobre a vida. Seja bem-vindo. O que é realidade? O que é consciência, inconsciência? Questionamentos profundos, reflexões paradoxais, sentimentos viscerais. Bom dia, eu sou o Daniel Rezinovski do Monge Urbano. A gente está começando mais um episódio. Estou falando aqui de Buenos Aires com Tomás Bonato em São Paulo. Tudo bom, Tom? Opa, tudo bem, e você, Dan? Tudo bem, Tom. E a gente tem uma convidada muito especial hoje no programa. É um grande prazer ter ela aqui. É a Ana Tomás. Tudo bom, Ana? Tudo ótimo. Não sabia que você estava em Buenos Aires, que delícia. Metade da minha família está aí. Metade da tua família está aqui? Meu marido é argentino, de Buenos Aires. Ai, que coincidência. Portenho também? Pois é. É portenho, Nossa, muito bom. como é a vida, né? Bom. Aí então você vai entender bastante do meu processo, porque teve que ter uma força portenha no meio de tudo isso aí. Justo. A gente pode até fazer uma digressão sobre a cultura argentina. Pode ser que você deve ter uns insights muito interessantes também sobre isso. Sim. Não sabia. Boa surpresa. Então, bom, você está em Piracaia, né, Ana? Em Piracaia, São Paulo. Uhum. Então, para apresentar a Ana para vocês, quem ainda não conhece o trabalho dela e não assistiu nenhum dos vídeos e o mini doc que está no YouTube, a Ana é uma educadora, pioneira no campo da educação, com a proposta da desescolarização, uma mudança de paradigma radical. Ela é terapeuta, palestrante, bailarina, mãe, escreve num blog chamado Vida Ativa, conduz jornadas de autoconhecimento e autoexploração na sua chácara, a Amalaia, e é uma das novas pensadoras propondo caminhos muito diferentes para uma nova consciência e um novo paradigma. É um enorme prazer ter você aqui com a gente, Ana. Muito obrigada, é um prazer. Vamos embora, vamos ver o que vai acontecer. Vamos embora. Então, Ana, você gostaria de contar um pouquinho como é que foi o teu processo e como é que você chegou no lugar que você está hoje? Hoje, eu sinto que aconteceu assim, eu fui uma pessoa muito feliz dentro da escola, mas muito feliz mesmo, dava muita risada, tinha muitos amigos, aprendia com facilidade, nunca tive um problema, e aí eu terminei o ensino fundamental, entrei na faculdade com 17 anos, terminei a faculdade com 21, fui fazer pós-graduação, e aí eu entrei, eu já era bailarina profissional nesse momento, e eu entrei em contato muito forte com o teatro. E aí aquele mundo novo de profissional, eu já tinha casado e me separado, casei a primeira vez com 19 anos, me separei com 21, então, de repente, eu estava entrando num mundo adulto, e em relação artística, e um mundo cultural se abrindo, e eu me senti muito desamparada, muito despreparada para tudo isso, de tudo, desde manter uma casa, a fazer imposto de renda, a me relacionar com as pessoas profissionalmente, a casar e me separar tão rapidamente, né, que alguma falta de preparo aconteceu aí. Então, claro, eu senti que eu olhei para trás e falei, caramba, que eu fiquei tão feliz na escola, sabe? Eu perdi tempo sendo felizinha, perdi tempo foram anos e anos e anos numa tranquilidade, numa felicidade, que depois eu tinha que pagar o preço da falta de processos mais intensos, de processos mais verdadeiros, mais conectados, né? Então, meu primeiro insight foi esse, foi que perdi tempo. Achei que ser feliz era a única coisa que importava, tanto que hoje é muito comum as pessoas falarem assim, o que importa é ser feliz, e quando eu ouço isso, eu tenho certeza que não importa ser feliz, importa ter intensidade na vida, importa ter conectada, porque só ser feliz não é tão difícil assim, é só você fechar os olhos ou os ouvidos para algumas coisas, ou ficar alienado, enfim, eu não vejo a vida como a importância na felicidade, sim na intensidade, e essa intensidade traz muita alegria, que é diferente de felicidade. Então, resumindo a história, para te deixar seguir, eu tive esse processo de ter despertado para a vida, depois de ter sido muito feliz na escola e achar que aquilo não adiantou nada, não serviu, né, para o próximo passo,
E aí eu corri atrás do prejuízo, e neste lugar de correr atrás do prejuízo, eu me conectei com filósofos, eu fui ler, eu fui atrás de processos artísticos que me deu, de repente, uma estrutura para começar a engatinhar. E foi desse processo que eu falei, bom, então o que eu vou fazer é me desintoxicar dessa formação mal formada, que não me serviu para muito, eu vou me desintoxicar disso e vou me abrir para uma outra estrutura, eu vou me recriar. E foi nessa sensação de ter que me recriar que as coisas, a semente foi plantada e depois a vida foi contando essa história, né? Em relação a filhos e tudo mais. Mas esse foi o ponto inicial, foi ter percebido a diferença entre buscar ter uma vida feliz ou viver para valer na intensidade da vida. Faz sentido? Faz totalmente sentido, né? Porque hoje se defende uma felicidade muito, muito superficial que não necessariamente integra, né, todas as experiências do que significa a vida, né? Então, quando você fala Claro. de uma intensidade que é realmente ampla e que integra, né, todas as possibilidades do que uma vida humana pode ser, eu acho que é algo que talvez aproxima a gente muito mais de um lugar autêntico, né, de integridade, né, espiritual, né, existencial, né? Claro. E como é que foi esse processo quando, digamos, porque a gente sabe que muitas vezes quando uma pessoa inicia uma transformação radical dessas, as pessoas no entorno não necessariamente caminham junto, né? Especialmente família, amigos, ou às vezes caminham, né? Não sei como é que foi para você. Então, como é que foi para você isso, com as pessoas ao teu redor, com, no caso, a tua família, os teus filhos? Eu tive a bênção, assim, a sorte, porque você pode seguir isso por muitos caminhos, né? Pode. E o meu caminho, ele, por algum motivo, pelo conjunto geral da obra, assim, ele me levou a um lugar aonde eu realmente acreditei, ou pelo menos quis testar radicalmente aquela máxima de que ou somos todos um, ou que tudo que acontece fora é um espelho nosso, ou se você quiser mudar o mundo, mude você mesmo. De alguma maneira, isso que a gente ouve como máxima, eu quis testar radicalmente. Então, Genial. o que aconteceu foi que desde o começo, desde muito do começo de tudo isso, nada que acontecia fora, eu via como algo separado. Eu sentia assim, quando vinha um aliado, uma aliança, eu sentia que isso me fortalecia, que me dava mais gás. Mas eu crescia quando vinha um antagonismo. E não um antagonismo, eu nunca vi o antagonismo como uma provocação que me tirasse a força. Mas era um antagonismo que me fazia, que me dava pluralidade, me fazia me escutar de uma maneira mais ampla. Então, por exemplo, se alguém chegasse para mim, quando eu tirei o Guto da escola, depois que a coisa ficou bem firme, eu realmente comprei a ideia, porque no começo a ideia era só dele, e eu arrisquei junto com ele uma possibilidade, mas depois eu vi... A ideia foi dele. Ele disse que... Um dia ele disse... reclamava muito da escola, mas quem não reclama, né? E aí, um dia, eu fui acordá-lo para a escola, ele falou, eu não vou na escola hoje. Eu falei, eu não tenho essa possibilidade, como não? Eu nunca faltei na escola, vai lá ser feliz um pouco. E aí, ele me disse, não, eu só vou para a escola se você me tirar da cama à força, tirar o pijama, colocar minha roupa, escovar meus dentes, me dar de comer, pôr no carro, me colocar na carteira da escola, senão eu não vou, pelas próprias pernas eu não vou. E eu achei que ele estava com algum problema naquele dia só e deixei ele ficar em casa. Mas no dia seguinte se repetiu e eu falei, não, vamos ver isso a fundo. Como não vai mais na escola? Ele falou, não vou. E aí ele começou a me dar razões para não ir na escola e que foram muito pertinentes. Mas era um garoto de 12, 13 anos. Então a gente começou a desenvolver um projeto para ver se realmente aquilo tinha consistência, ainda ele na escola. E a última cartada que eu tive foi falar, olha, você sai da escola, mas não tem mais contato com videogame, computador, não tem mais televisão, não tem mais nada disso, não tem mais distração, porque ele dizia que a escola impedia ele de ser um criador. Eu falei, mas onde está essa criação? Ele falou, está dentro de mim, e eu preciso de tempo para ela sair de dentro de mim. Eu falei, então tá, o seu tempo vai ser total, e por isso você não tem mais esses recursos.
E ele topou, porque a minha esperança, ele falou, não, sei, tá bem não, né? Mas ele falou, tá, sem TV, sem videogame, sem computador, eu topo. Um baita desafio. Eu falei, mas por um ano, não é assim essa semana. Ele falou, não, eu topo. Então, diante disso, eu arrisquei com ele esse processo. Depois eu ganhei a história. Falei, não, é isso mesmo. E aí, quando isso ficou bem claro, bem notório, eu escutei minha mãe falar assim, você não acha que você está ultrapassando o limite? Você não acha que você não acha que está sendo loucura isso? E quando eu ouvi a minha mãe falar isso, eu não ouvi uma pessoa fora de mim. Eu ouvi alguém dentro de mim, da mãe, né? Falando loucura, eu devo estar louca mesmo, né? E aí eu fiquei afirmando e procurando essa loucura em mim, porque eu não sei do que a minha mãe estava falando, mas eu podia encontrar a minha loucura. E eu vi que eu estava louca mesmo. Eu estava estudando demais para ter um filho fora da escola. E eu estava pouco... A coisa estava sendo pouco interagida com ele. Eu estava estudando, que nem louco. Você não sabe o que eu li nesse momento. Assim, eu me fundamentei. E isso era uma loucura, porque eu tinha que criar, eu não tinha que reproduzir, eu não tinha que ter referências, eu tinha que criar. E aí eu falei, está sendo loucura mesmo. Vou parar de estudar e vou me dedicar a essa relação. Então, como eu tratei todo mundo em volta de mim dessa maneira, o que eu ouvi é alguma voz interna minha vindo dessa pessoa gentilmente me dando meus pensamentos, as minhas emoções, as estagnações. Eu não senti nesse caminho todo, que agora já, sei lá, passou de 10 anos, eu não senti em nenhum momento um mal-estar no mundo. Por isso que talvez essa frase que você citou na nossa conversa anterior de uma micro-revolução, porque eu não perdi conexão e não perdi relação com ninguém. Ninguém rompeu comigo, eu não rompi com ninguém para viver esse processo todo, porque não está fora dessa relação, né? Claro. Eu acho muito lúcido o que você diz quando você menciona que o teu processo interno era refletido para você nas pessoas ao teu redor, né? Que é uma compreensão muito sutil, né? E rara, né? Quando você diz que a tua mãe de repente te confronta e que ela traz, digamos, essa dissonância que estava em você pelo processo que estava acontecendo com o teu filho, de repente você vai e começa a estudar e vai para o outro lado, que na verdade era o oposto do que você precisava. Como é que surgiu esse... Você disse no começo que você tomou a decisão de viver esse insight, ou essa máxima de testar mesmo se tudo isso era e dá a sensação de que isso foi se mostrando pelo tipo de encontros que você foi tendo, né? Como é que isso se deu, assim? Foi um desenvolvimento que primeiro aconteceu de uma maneira intuitiva e depois eu fui racionalizando e me dando conta do que eu estava fazendo. Então, foi um processo interessante, assim, veio de algo intuitivo, de uma prática, e depois eu fui racionalizando e entendendo o que é que eu estava fazendo e que estava dando certo. É um processo que se atualiza, é um processo que não tem fim. Então, hoje, eu faço praticamente o mesmo exercício, claro, muito mais, talvez, requintado pela experiência, né, desses anos todos, mas eu faço praticamente o mesmo exercício. Assim, eu escuto o que vem de fora, eu afirmo aquilo em mim, aquilo se libera, e quando aquilo se libera, eu tenho uma relação mais direta com a situação, com a pessoa. Só que o que acontece é que hoje ele ganhou profundidades e camadas muito mais intensas, muito mais interessantes. Então, ele está sempre se atualizando. Eu me surpreendo diariamente com esse tipo de relação. Mas eu não saberia te pontuar exatamente, assim, de onde vem. É uma mistura de ter ouvido isso como uma possibilidade biológica, inclusive, com alguma coisa interna minha de falar, bom, então, se é assim, eu vou experimentar. E não abrir concessão, né? Então, eu acho que é uma mistura, eu não sei bem de onde vem, mas é um exercício que eu ensino todo mundo a fazer. Porque funciona para mim sempre, né? E aí eu não sei. Para alguns funciona, uns se surpreendem, outras falam, não, isso cansa, porque ele ainda é muito intuitivo, né?
Mas Aham. eu tenho ele bem racionalizado. Eu posso explicar, eu posso ensinar, mas eu não tenho acesso ao outro. Eu não sei o quanto o outro tá, o que tem nele, qual é a composição dele que vai poder fazer isso também, né? E Mas eu confio total. uhum. Isso entrou no teu trabalho terapêutico também? Porque você trabalha com o método Alexandre. Você ainda trabalha? Eu trabalho. Eu não chamo muito de terapia, mas é terapêutico, eu não tenho dúvida. Mas não é uma terapia, né? Eu Aham. faço encontros, uns atendimentos, onde a técnica Alexander é a base, porque ela tem um processo de fazer a pessoa concretizar a sensação de ter um corpo físico, uma matéria, uma estrutura. Mas, ao mesmo tempo, uma matéria que está o tempo todo se autocriando. Então, na verdade, ela só é uma energia. Assim, eu entro o tempo todo em paradoxos, por isso é muito bom ter algumas práticas onde as pessoas sentem isso, para não ficar no mental. Então, eu consigo, nessas práticas, nesses encontros, trazer a experiência para a pessoa ver que ela tem um corpo, que ela vai sentir ele bem presente, vai sentir ele bem atuante, para então, na sequência, sentir que ele é só uma energia e que ele pode desaparecer completamente da sua sensação. E com isso, eu vou trabalhando essa conexão dessa coerência, onde você sente, pensa e age com uma coerência e com uma conexão. Se você me perguntasse o que agora está fervendo assim dentro de mim, eu diria que é um olhar na incoerência de como as pessoas vivem. Tem muita coisa, eu sinto que a humanidade, a Terra em geral, a vibração da Terra, está num momento muito propício para mudança. Isso, eu vejo isso na minha própria experiência. 10, 15 anos atrás, eu fazia encontros onde as pessoas vinham por curiosidade, por carinho, por respeito, mas saíam sempre com muitas questões e eram 5, 6 pessoas. E hoje eu faço um encontro que pode chegar, sei lá, a 40, 50, 100 pessoas, onde as pessoas estão com outra energia. Elas não estão ali questionando e duvidando, elas estão interessadas, né? Então tem uma mudança acontecendo muito forte na Terra. Mas o que eu sinto é que, ao mesmo tempo que surgem muitas propostas interessantes, muitos processos interessantes, surge, ao mesmo tempo, uma resistência. É como se as pessoas quisessem só ganhar. A gente vem de uma era do conhecimento, elas só querem acumular. Então, vai para um curso para acumular alguma coisa. E na minha percepção hoje, a gente precisa perder, não ganhar. É o momento, assim, da gente entrar em processo de perda. A gente precisa... Então, eu convido as pessoas para uma jornada para perder. Com uma desconstrução, né? Para se perderem, para perder um monte de coisa, crenças, hábitos, para perder padrões, para perder certezas. Vocês vão sair daqui perdidos. E aí a gente começa a brincadeira de criação, porque se você já está achado, o que você vai fazer? Então, o que eu vejo ainda é uma resistência, por isso que eu sinto que a gente está em preparação para isso. Uma resistência de perder, ninguém quer perder nada, não quer arriscar nada também, quer só garantia. Olha, eu adorei que o seu filho fora da escola me dá garantia que dá certo. Eu não sei se dá certo, eu não sei se o que está acontecendo com meu filho hoje dá certo para todo mundo. Para ele está sendo dar certo, para mim talvez sim, mas não para todo mundo, porque são processos muito singulares. Então, eu vejo pessoas vivendo coisas, experienciando coisas e saem de lá com uma ideia na cabeça e com um ideal, mas não saem de lá com uma atividade, com uma ação, com uma mudança efetiva na vida, né? Então, é por isso que eu sinto que tem alguma coisa que ainda precisa ser equalizada. Como se as pessoas fossem atrás de um kit, assim, de uma técnica, Sim, né? Algo a ser aplicado. uma técnica. Então, não mudou, não sai do paradigma do controle, da hierarquia, da garantia, todo esse paradigma que já caiu por terra, porque a gente já viu que a gente não precisa mais viver dessa maneira. Foi bom quando a gente precisou disso, que isso estivesse aí como humanidade, mas não é mais o momento. A gente já pode se perder, porque a gente já tem uma essência mais despertada, é isso que eu sinto. Está na hora, eu não faria esse exercício de propor para eu me perder e as pessoas se perderem se eu sentisse que essa perda fosse levar a uma catarse. Hoje eu acho brega a catarse. O que a gente encontra quando se perde é um caos. E você sabe que a gente encontra no caos
algo novo se criando, uma perfeição. O caos não é uma loucura, o caos é um movimento de perfeição. Então, hoje dá para a gente se perder. Hoje a gente não precisa mais ficar tentando se encontrar. Hoje a gente precisa se perder, porque já tem uma essência em nós ativada. Quando a gente se perder, a gente vai encontrar essa essência. E essa essência dá conta. Essa essência é criadora, essa essência gosta da intensidade. Então, é nesse caminho que eu sinto engatinhar com as pessoas, né? Que a gente está engatinhando. Ainda é uma a gente ainda não está nessa coisa de viver de criação. Não, viver primeiro de desconstrução, mas é uma desconstrução que não te leva a catarse, né? Que te leva a um lugar, uau, me encontrei, me perdi tanto para me encontrar, né? Uhum. É maravilhoso isso, porque você, quando fala de que a essência está ativada e que por isso a gente já pode se permitir um processo de se perder, porque não é que a gente vai perder algo que não pode ser perdido, né? Mas que isso vai simplesmente tirar os véus e as máscaras para que isso se revele cada vez mais, né? Exatamente. Mas é muito curioso, assim, eu vejo até na minha própria vida como, por vezes, a nossa mente interpreta de uma maneira completamente invertida as intuições que vêm da essência, né? Ou seja, porque ela não responde aos cânones da cultura, ao que a cultura acha que é certo, né? É como se tivesse uma distância enorme entre a cultura que foi estabelecida e os chamados dessa essência, né? E a essência sendo aliada à criação, né, à criatividade, como os processos que a gente está envolto desde entrando na escola, a Ana cita isso como uma distração com a técnica, né? Como a técnica ela vai tirando o nosso potencial de criação e de criatividade, né? O Ken Robinson diz que criatividade é tão importante quanto a alfabetização. E eu queria saber, Ana, você disse que você estudou muito nesse processo inicial, né, com teu filho, quando você decidiu junto a ele tirar ele da escola. Como você imaginava em não suprir, né? Acho que você não pensa em como suprir a escola, mas como trazer de volta esse processo de criação que ele sentia falta. Sim. Primeiro, eu estudei bastante, fui bem atrás das coisas, porque eu não queria ser uma mãe irresponsável e porque eu também sou uma educadora e trabalhei 20 anos na instituição educacional, então eu sentia um prazer nesse estudo e uma responsabilidade. Então, foi bem ainda no velho paradigma do medo, né, do que vai acontecer. O que foi interessante é que tudo que eu imaginava, eu me preparei para ter os filhos fora da escola, tendo eles fora da escola, nenhuma das preocupações prévias se confirmaram. Eram outras problemáticas que se apresentaram. Então, quando eu converso com alguém sobre a educação fora da escola, principalmente se essa pessoa é um especialista, é um educador, a gente não consegue se entender de uma maneira plena, porque um educador pensando na vida fora da escola, e eu sei disso porque eu vivi isso, não tem ideia do que é a vida fora da escola, não tem como ter essa ideia. Então, é só vivendo que você consegue realmente ver quais são as questões, as problemáticas, e é vivendo com cada criança, porque eu tenho 3 filhos, e cada um deles eu tenho uma relação diferente nessa criação diária da vida fora da escola. São questões diferentes. E o que eu sinto é que o olhar está nisso. A gente parou de ter uma ilusão de que você precisa se preparar para a vida e começou a entrar na questão biológica, de que a vida é autocriação constante, citando a autopoiesis do Maturana, a vida é autocriação constante em relação. Então, a gente parte do ponto desse princípio. Tem que estar em relação, e em relação não quer dizer necessariamente com alguém, é com alguma coisa, é com alguma questão, é com a ausência de alguma coisa, e precisa estar em criação. Para estar em criação, você não pode estar em reprodução, em representação. Para estar em criação, você não pode estar com certezas, você não pode estar atuando por crenças, por padrões, por hábitos. Quer dizer, sobra nada, porque a gente sempre viveu baseado nisso, baseado em desenvolver crenças, hábitos, bons hábitos de preferência,
padrões, referências, e estar em criação é desinvestir em tudo isso. Agora, isso que eu digo que a gente está num momento diferente do mundo, porque hoje em dia, desinvestir em tudo isso, você vê um vazio onde moram 1001 possibilidades. Você não vê um vazio que te tira o fôlego e que você fala, agora ferrou, eu perdi tudo. Você encontra um vazio com todas as possibilidades. Entende a diferença? Sim. Claro, o vazio está até nessa prisão que hoje em dia se tornou, digamos, essas estruturas formais, né? Sim, claro. Então, a essência é quando alguém vem para alguma vivência e vem falar, eu quero fazer a mudança, eu sinto que eu estou pronta, eu sinto que quando eu, sei lá, leio um texto, ou se você falar, é como se você estivesse concretizando algo que já está dentro de mim. Então, eu acredito muito nisso, assim, é muito um momento do mundo, e não de uma pessoa ou de outra, né? E aí, quando essa pessoa pede passo a passo para isso, eu dou um passo a passo, que é o seguinte: primeiro, não mude nada. Não saia da escola, não tire seu filho da escola, não saia do seu emprego, não saia da sua cidade, não separe do seu marido, não separe da sua mulher, não mude nada, porque é aonde você está vivendo que você vai reconhecer todas as suas crenças, os seus padrões, os seus hábitos, é lá. Então, fique lá e mude a relação. Saia da vítima, eu sou vítima de uma sociedade, de um sistema, de um trabalho, de uma escola, e comece a perceber, olhe para fora e fala, esse é meu hábito, essa é minha crença, é assim que eu penso, é assim que eu sinto, é assim que eu ajo, e por isso que eu estou vivendo isso. Eu criei essa realidade porque é assim que eu sou. E quando você fizer isso, essa mudança de relação, aí sim você vai poder mexer na única coisa necessária para o ser humano, mexer, que é em você mesmo. Isso a gente tem acesso direto. Algo em nós acessa diretamente a gente mesmo, né? Então, o que acontece? É você, não tem uma segunda pessoa dentro de você. Então, depois que você já conseguiu observar fora de você, de presente dado, quem você é olhando para fora, aí eu faço esse exercício. Eu afirmo aquilo que eu vejo em mim, só que sem dar lugar àquilo, sem já determinar o que é aquilo. Então, por exemplo, se eu vou afirmar uma coisa, eu estou olhando para fora e eu estou vendo incoerência na minha vida, estou vendo incoerência nas minhas relações. Então, eu falo, tem incoerência em mim. Se eu estou vendo fora, tem em mim. Agora, essa incoerência, ela não pode ser, ela precisa entrar na frequência incoerência e não no sentido e no significado dela. Então, eu não posso julgar a incoerência, eu não posso fazer com que a incoerência seja algo que eu explique, ou que eu reconheça, ou que eu justifique. Nada, fica tranquilo com essa, é só uma palavra, incoerência, deixa ela ficar estrangeira na sua boca. Incoerência, eu tenho incoerência. E conforme eu vou tirando o sentido, o significado da incoerência, ela vai só vibrando. É que nem a homeopatia, você cura pela semelhança, né? Então, quando eu falo incoerência, na vibração incoerência, ela vai ficando uma palavra estrangeira, sem sentido. Algo em mim que vibra a incoerência, encontra esse meu exercício de incoerência e um elimina o outro. É assim que eu sinto. E, de repente, eu olho para fora e eu não vejo mais incoerência, porque eu eliminei ela de mim. Tá, olha para fora de novo e vê o quê? E você vai vendo e vai fazendo, vai vendo medo, vai vendo as estagnações, as crenças, e vai liberando. Chega uma hora que você olha para fora e você não vê nada. Você só vê pessoas. Você só vê pessoas em potencial maravilhoso e desperdiçando isso. E aí, isso te dá um impulso tremendo de criar alguma coisa. Mas o que você vai criar, eu não tenho ideia. Pode ser que você crie algo sem sair do mesmo lugar, pode ser que você crie algo se deslocando, tanto faz, porque não é mais a paisagem, né? É um reconhecimento, né, de tudo que está sendo projetado, mas não é percebido, né? Exatamente. Gostei muito desse exemplo que você falou, né, da incoerência. É como se você fosse se libertando do feitiço das palavras, né? Que as palavras foram enfeitiçando a gente, né? Exatamente. E as palavras, é bonito isso, elas foram enfeitiçando, e elas têm uma vibração. Só que a vibração está completamente abafada pelo sentido, significado, pela moral, pelo padrão.
E quando a gente volta para a vibração, a gente só sente que está tudo bem, que é só uma vibração, e essa vibração flui e ela já não existe mais em você, naquele momento. E para quem acha que é um exercício longo e chato e pesado, a minha experiência, conforme a prática disso, ele se faz sozinho. Algo em mim faz esse exercício. Algo em mim te conta esse exercício. Algo em mim faz esse exercício. É uma coisa que acontece pela composição biológica humana. É nisso que a minha estrutura, que me deu essa base que a gente falou lá do começo, ela vem muito do estudo biológico. E eu me encantei demais quando eu vi o ser humano, desde da estrutura esquelética, que foi a minha primeira, através da anatomia, por causa da dança e da educação física que eu me formei, até os processos mais sutis da biologia, é encantador. Você aposta tudo no ser humano depois disso. Você fala, não tem erro. Sabe por que não tem erro? Porque mesmo se der errado, não vai ter erro, porque é um processo que tem autocriação constante e eterno. Eu acredito demais na eternidade da potência, seja ela como vier, né? Então deu errado, vai morrer, vai recriar, vai acontecer outra coisa, não tem prazo de validade. E quando você vê isso biologicamente, não é. Por isso que eu digo que eu não sou mística nesse sentido, porque eu estou te falando de uma biologia. Se o misticismo consegue ver isso, é ótimo, mas tem gente que não vai acreditar no misticismo. E eu estou falando, não, estuda a biologia, você vai ver que isso se sustenta, né? Entende? Claro, o que você vê parece tomar a biologia de olhos abertos, né? Não pelos olhos da ciência que fala, o corpo é algo morto, mas não, o corpo está vivo, muito Exatamente. vivo. Né? Total. Em autocriação constante, quer dizer, você não pode nem ficar represando, porque ele está se autocriando. E se você represa, você cria doença, né? E a doença é uma bênção. É aquela que vem dizer, olha, você só está... Quer dizer, não tem saída, a gente está o tempo todo sendo alertado, o tempo todo sendo convidado para ir para a potência. E eu sinto que isso está se acelerando e nesse processo, nessa velocidade, a gente acaba criando algo muito interessante ainda nessa vida. Mas não acaba aqui, claramente, eu não tenho ideia do que acontece depois que a gente morre, mas claramente algo é imortal. E esse algo que é imortal é uma potência, é uma força, é uma vontade de vida. E ele pode ter tantas composições diferentes que eu não arriscaria dizer que a gente reencarna, mas eu arrisco dizer que tem algo que... Por isso que eu brinco assim, a gente morre e leva tudo junto, não é? Quando você morrer você não vai levar nada. Não, você vai levar tudo. Então tome cuidado com as suas relações, com como você cria a sua vida, o que você faz, que você vai levar junto, né? Então essa não pressa, eu acho que é isso que eu tenho. Eu tenho uma não pressa, porque o jogo só tá acontecendo num tempo e num espaço, e isso é eterno, né? Eu acho muito, muito forte isso que você acabou de falar, porque quando você fala da eternidade, ou de que tem algo que perdura, que é essa potência, porque você não está falando como uma doutrina, uma teoria, né? Você está falando como um sentimento que você está carregando, né? Sim, total. Não tem nenhuma doutrina nisso, e tem um sentimento que é uma sensação... Então, a biologia me sustenta com isso, né? Porque se eu estou o tempo todo me autocriando, e mesmo assim eu estou aqui, mesmo assim eu acordo Ana todos os dias e estou em autocriação, existe algo ali, olha que paradoxo, então eu estou o tempo todo em transformação, existe algo que não muda nunca, senão não teria a possibilidade de algo estar 100% de transformação. O que é? Células, a energia, a capacidade de se criar, de pensar, de agir, de sentir, está em transformação constante. Para isso existir, biologicamente falando, tem que ter algo imutável, tem que ter algo que não muda, que eu não tenho ideia do que é. Estou chamando de potência isso. Potência, é um bom nome. Só porque Nietzsche me ajuda um pouco nisso, então estou chamando de potência. Isso não muda. E se essa potência não muda, ela pode estar composta de... E eu vou além da potência. Tem uma assinatura energética que não muda. Tudo muda em mim, tudo muda. Mas a minha assinatura energética, o homem, o ser humano vibra. Eu não vou lembrar de dizer de tal e tal frequência, mas ele tem uma gama de frequência para vibrar. Se está vibrando aquela frequência, você é ser humano. Essa frequência que eu vibro, só eu tenho. Ninguém mais... Todo mundo é singular na sua frequência.
Isso foi uma experiência, um experimento quântico que eu vivi e que eu me convenci por experiência. Igual você vê que a sua digital é só você que tem, a íris dos seus olhos e tal. Então, Claro. tem algo que é uma frequência, uma assinatura energética que é imutável. E eu arrisco dizer, essa assinatura energética vive em outros tempos e espaços. Tá ótimo para quem não é mística, né? Tá ótimo. Tá místico o suficiente. É uma assinatura energética imutável. Por que eu tenho essa assinatura? Todos nós temos uma assinatura energética imutável, uma potência imutável que a gente pode mudar tudo. E aí a eternidade consegue se sustentar. Mesmo que eu morra, a assinatura energética é imutável. Mesmo que eu morra, existe a potência que segue. Não tenho ideia para onde, para quê, de que maneira. Olha, Mas eu sei que você se chama não mística, mas o que você acabou de falar foi o misticismo enraizado no corpo, assim, mais bonito que eu já ouvi articulado faz tempo, assim. mas então, por que eu não sou mística? Porque realmente eu preciso de bases bem consistentes para minha percepção. Porque alguém que vê, por exemplo, fantasma, não precisa nada disso, porque já vê, mas eu não vejo. Então eu preciso. Se eu tivesse outros dons, eu não precisaria dessa base toda. Mas para quem, igual a mim, não tem esse privilégio, né, de outras percepções, eu preciso dessas bases. E elas estão super se sustentando e elas conversam lindamente com os místicos. Eu reconheço isso. Muito, muito interessante isso. E eu ia te fazer uma pergunta, né? Porque você falou que quando essa essência é ativada, a gente começa... Bom, você sente essa frequência do planeta mudando, você comentou que os teus cursos ou os teus encontros, mais pessoas foram chegando, e a gente fez até um programa com o título Despertando no Caos, né, que a gente está vendo o que está acontecendo no mundo, em termos do ambiente, caos político, tendências assim, muito negativas. Como é que você, assim, transmitindo e vivendo assim, toda essa potência, essa luz, como é que você vê e vivencia tudo isso? Às vezes, porque eu, pelo menos, às vezes eu sinto uma dissonância, né? E como é que você sente isso? Como é que você experiencia o processo que está acontecendo no mundo à luz dessa potência que você está transmitindo? Assim? Então, o caos o caos é necessário e o caos faz parte. Primeira coisa, então, é ganhar amor pelo caos e ganhar um amor pelo risco. O caos é maravilhoso. Outro dia estavam me contando desse experimento que fizeram, aonde uma pessoa, acho que na Rússia, ela desenvolveu um processo caótico e colocou esse processo, era assim, jogando dados né? E esse processo caótico ele pôs no computador para acelerar e fazer com que ele acontecesse milhares de vezes. E todos os processos caóticos geram um lindo padrão, geram uma forma linda. Sabe aquela experiência da água do japonês? Claro, do Masaru Emoto. Então, você vê que quando ele apresenta qualquer interferência, apresenta um padrão. Claro, uns aos nossos olhos vai ser mais bonito, outros vão ser mais feios, né? Mas são todos padrões que se estabelecem. Eu estou além da beleza, do certo e do errado. Estou dizendo que tudo gera uma harmonia. E o caos é um lugar de harmonia muito grande. Muito bem, então eu estou no caos, achando lindo o caos, estou achando confiante no caos, não tenho nenhuma pretensão de não viver no caos, e sabendo que o caos vai gerar uma harmonia. Então eu só fico no caos, quando eu estou no caos, eu só testemunho e fico ali, de camarote, assistindo a harmonia acontecendo. Então eu vou te dizer o que eu acho desse momento. Eu acho fantástico o que está acontecendo. Eu acho, por exemplo, eu sei que isso vai criar várias reações, que meus amigos me mostram isso, mas não estou preocupada com isso. Eu acho fantástico o Trump ter ganhado nos Estados Unidos e acho que isso acelera o processo. Não, fica tão exposto, fica tão fragilizado, fica tão real o que realmente é. Tá, por um lado até ficaria um pouco aliviada, mas por outro lado eu ficaria um pouco triste se alguém muito legal, muito coerente, muito sensacional entrasse num processo assim como esse de governo e tal, porque falar, não é possível que ainda tem gente que, apesar de ser tão legal, ainda acredita nesse tipo de procedimento, né? Política partidária. Agora não, agora está lá quem merece estar lá.
porque exatamente é isso que é a política partidária. Então, acho que isso vai acelerar demais. E eu torço para algumas coisas bem esdrúxulas acontecerem na política mundial, brasileira, não por sadismo ou porque, enfim, por ativismo, muito menos, mas para acelerar esse processo, para falar, gente, está tudo certo, a gente pode ter um governo desse porque a gente já tem autonomia, a gente já não precisa de mamãe e papai, a gente já pode ser adulto. É isso que eu sinto. Resumindo, o ser humano está caminhando para a adultice, coisa que a gente não viu desde o nosso nascimento. A humanidade não ficou adulta ainda nesse momento. Com certeza. E agora a gente está tendo esse convite. Vamos ser adulto? Vamos chegar uma hora e falar, não preciso mais de mamãe e papai? Eu posso assumir, me relacionar, eu não preciso de intermediário, eu não preciso de advogado, eu não preciso de banco, eu não preciso de corretor. A gente entrou no momento da relação. A gente é capaz de se relacionar. Estamos engatinhando nisso, é claro. Mas tem que começar e vai sofrer um pouco a consequência, vai dar errado um pouco e está tudo bem, é processo, né? Olha, eu acho, Ana, que você exemplifica assim, uma espécie de otimismo exuberante, assim, muito incomum, né? Dentro de um mundo que às vezes propõe um otimismo tão vazio, assim, né? Eu sempre fui um grande pessimista, né? Ou seja, o pouco de otimismo veio a duras penas. E quando eu vejo assim você falar de abraçar o caos e de ver esses processos caóticos e perturbadores como algo que está escancarando uma verdade, que está trazendo uma integridade muito necessária no mundo, é muito bom assim ouvir esse lugar que é tão raro, né, na nossa cultura, onde falta, digamos, acho que quando você fala desse lugar adulto, eu vejo por um lugar de integridade mesmo, existencial, né? Você fala que você trabalha com mandalas, né? E acho que as mandalas elas têm essa dimensão de integrar as polaridades e ir além delas, né? Que é algo bem nietzschiano assim também, né? Uhum. Agora, essa adultice, na nossa imaginação de infantilidade, eu tinha uma imaginação quando não tendo meus filhos na escola, o que poderia acontecer em relação à sociabilização, ao aprendizado, isso e aquilo, que nada disso se apresentou fora da escola, nenhuma dessas questões se tornaram verdadeira, né? Então, quando a gente pensa como criança, não como criança, que a criança ela ainda está salva disso, mas na infantilidade adulta, né? Quando a gente pensa em ficar adulto, na nossa fantasia, parece que a gente não vai aguentar o tranco. Quando você assume a sua biologia adulta, você vê que você está pronto para isso. Então, claro, desde as coisas práticas, como adulto, a gente precisa cuidar do nosso lixo, como adulto, a gente precisa cuidar da educação dos nossos filhos, a gente precisa cuidar da saúde como adulto, ao invés de correr para o remédio ou para a solução do efeito da doença, né? Uhum. Então, a gente vai precisar ser adulto em relação à nossa alimentação e vendo de um lado adulto infantil, falar, não, pelo amor de Deus, né? Eu prefiro receber ordem, prefiro ser funcionário, ter que lidar com tudo isso e pagar imposto que alguém lida. Mas isso é uma fantasia, porque quando você está nos lampejos adultos que eu pude vivenciar até hoje, eu vi que é muito interessante. É muito possível ser adulto, sabe? Você fica criativo na educação dos seus filhos, você fica criativo claro. Na saúde, na alimentação. Então, o ponto é esse. Estamos fantasiando que nos tornarmos adultos vai ser uma coisa que a gente não quer. Sabe quando, às vezes, minha filha fala assim, ai, mãe, eu não quero crescer? Ela é criança, e às vezes ela fala, não quero crescer, não quero ficar adulta. Tu vai saber o que está passando na cabeça dela para ter medo de ficar adulto. Eu acho que a humanidade está nessa. Falar, eu não quero crescer. Mas não tem mais saída, a gente já pode crescer. E eu não estou dizendo de uma maneira linear do crescimento humano, como se hoje fosse o auge da humanidade. Eu acho que a humanidade é circular e espiral, e que tiveram outros momentos que a humanidade foi adulta, que a humanidade teve processos de criação incrível. Spinoza me ajuda um pouco nisso, né? Que ele fala que a humanidade passa por 3 ciclos. Ele vai para a superstição. A superstição tem uma coisa maravilhosa, que é uma certa liberdade de dizer assim, mesmo sem... Eu acredito, né? Eu nem sei porquê, mas eu acredito. Eu não sei o que é. Uhum. E isso dá uma certa liberdade. Só que chega uma hora que isso parte para a ignorância. Aí a gente precisa do conhecimento
para sair dessa era que já venceu, porque a era é maravilhosa até ela vencer. Quando ela venceu, ela já não serve mais. E quem está pegado a ela vai afundar com ela. Então, entrou a era do conhecimento para poder sair daquela superstição. A era do conhecimento foi maravilhosa, mas ela venceu e tem gente afundando com ela, porque a gente entrou na era da criação. E essa era da criação, ela é cíclica. Daqui a pouco a gente vai entrar na era da superstição, só que num outro lugar, não do século 17, 18. E daqui a pouco a gente vai entrar na era do conhecimento, mas num lugar diferente do século 20. E vai entrar na era da criação de novo, e ciclicamente vai passando por isso. Então, eu não acho que o ser humano agora é melhor do que isso sempre foi, mas a gente que nasceu na era do conhecimento e agora é adulto, ou já é, ou ainda é adulto, na era da criação, é um privilégio único. A gente, ou é uma dificuldade única, a gente tem essa oportunidade, né, de viver uma mudança, uma transição. E essa experiência não é todo mundo que vai viver. Tem gente que vai nascer numa era e morrer naquela mesma era, né? Então, eu sinto isso. Por isso que você vê gente afundando com a era do conhecimento, achando que... Quem aguenta hoje em dia alguém vir e conversar sobre conhecimento? As pessoas dormem nas palestras sobre conhecimento. Agora vai lá e fala sobre experiência, fala sobre vivência. Fica todo mundo antenado, né? Porque essa busca pela experiência direta é o que está todo mundo precisando, né? Até mesmo você vê nos processos das religiões, ou seja, o que as pessoas buscam é meditar, é fazer yoga, é tomar ayahuasca, é ficar numa caverna, fazer um jejum, ou seja, é ter experiências puras, né, de contato real, assim, com Mas essa corpo. Experiência, se você não perde coisas para entrar nessa experiência, ela é só uma experiência de conhecimento, e depois você vai falar sobre ela, e depois você vai julgá-la, e você vai compará-la, e você vai criticá-la, ou você vai adotá-la, fica no mesmo lugar. Eu quero ver uma experiência dessa fazer você acordar radicalmente diferente. Isso que a gente precisa viver. Essa sensação de que deu um clique, vivi, tô diferente. E eu não sei se alguma experiência dessa vai ser capaz de fazer isso sozinho. Agora, se você tiver essa experiência e você já está vivendo essa perda, e eu brinco, né? Você sabe o que é uma perda bem grande? Uma perda grandona mesmo? É o perdão. Então, você precisa se perdoar de muita coisa, né? Uhum. Isso é muito bonito, muito poético isso. Então, se você vive esse perdão, essa perda bem grandona, junto com isso, pode até ser que te cruze, você nem precisa ir atrás, vai chegar na sua mão. Pode ser que passe experiências, né? Eu, como sou bem... eu me arrisco muito pouco em certas experiências, principalmente de alteração de consciência, porque eu já acho que eu altero tanto a minha consciência que eu fico... Já não precisa de mais nada. Justíssimo, Ana, justíssimo. Não, eu vejo gente meditar por 20 anos e só conseguir justificar, e a meditação vira uma alopatia. É uma meditação para poder dar uma zerada, mas para ganhar fôlego, para continuar fazendo a mesma coisa, né? Ou mesmo tomando ayahuasca, seja o que for. Agora, se você faz uma experiência dessa para fazer uma transmutação de padrões, de crenças, e isso é trabalho. Eu não chamaria, na verdade, de trabalho no sentido que é muito prazeroso ou dolorido, sei lá, mas isso é um processo. Um esforço interior, né? Uhum. Tem processo. Se você não viver um processo, ninguém vai fazer isso por você e você vai usar isso como distração. Não interessa a força que tenha. Eu não duvido da força de nada, mas ela pode virar pura distração porque você está só um pouco mais do mesmo de você mesmo. Fica exótico, sabe? E depois você volta para a sua vidinha e continua reclamando, fazendo as mesmas coisas e tal, e lembrando com saudade ou demoniando, falando, droga, por que eu tive esse relance ali e agora eu vou ficar me culpando, além de tudo, né? Você fica no famoso meio do caminho. Fica todo mundo buscando o caminho no meio, mas fica só encontrando o meio do caminho. Você para lá, você não vai nem para um lado nem para o outro, né? É um ato de coragem mesmo. Então, é uma conexão que a gente precisa estabelecer de volta de cada um de nós para poder entrar de uma maneira sem velhas crenças, sem velhos padrões, né? Dúvida de si mesmo. Falar, não sei, o que você vai fazer? O que você faria se acontecesse isso com você? Não sei. Eu preciso estar na situação
entrar na relação, saber o que aquilo está me apresentando de estagnação minha, liberar essa estagnação e criar. E aí eu vou saber o que fazer, né? Mas de antemão não sei, né? A resposta vem de dentro, né? Exatamente. Quem quer hoje em dia falar não sei? Se a gente fez tanto curso, tanto diploma, tanta experiência para falar não sei. E é a única resposta que a gente pode ter hoje é não sei, né? Por quê? Não sei, mas fica esperando que eu vou criar. E se quiser ficar assistindo... É maravilhoso isso, Ana. Isso entra dentro do perdão, né? Eu ia falar que eu acho que o perdão que você disse, muito poeticamente mesmo, acho que tem a ver com a aceitação, né? Que vem junto com esse processo de desconstrução, assim, você se aceitar como um ser não sabente, né? Você se aceitar como alguém que está mais na busca do que na certeza. Mas eu ia falar, Ana, eu entendo muito o que você diz com relação a experiências que podem vir apenas como confusões, podem trazer até uma mágoa, um ressentimento da própria experiência com substâncias, por exemplo, o LSD, a ayahuasca, né, que trazem esses estados não ordinários de consciência. Mas eu acho que isso está relacionado muito à transmutação, ela tem que estar aliada à tua potência, né? Só assim você vai conseguir, né, com que ela gere o material que você está buscando, assim. Eu vejo pessoas indo buscar esses estados sem ter contato precursor com aquela potência delas mesmas. Então isso gera uma despreparação para o momento, né? Porque quando você diz que a transmutação ela tem que ser dentro de si, né, da sua cultura e tal, eu vejo como algo que só vai acontecer aliado à sua potência, né? Porque se a pessoa ela vai apenas pela curiosidade, ela busca isso apenas por uma insatisfação, ela não consegue atingir essa autocriação, né? Então aquela experiência ela vai se tornando meramente confusa, né? Você só trocou a figura hierárquica da sua vida, você só trocou a paisagem do seu escritório, porque você vai atrás disso. Eu não quero mais fazer parte do sistema. Aí você vai atrás de um outro sistema que reproduz tudo isso e que só faz você trocar quem vai ser seu pai, sua mãe, seu chefe, seu patrão. E tudo isso, claro, uma hora vai... A gente tem uma coisa, aqui no Himalaia é esse sítio, né, essa terra aqui em Piracaia, que a gente está criando e construindo e praticando. São práticas diárias, assim. Por enquanto, nós somos em 2 famílias, mais uma pessoa, uma mulher, mais o filho mais velho do Fábio, né, que veio da Argentina e está aqui com a gente. Fábio é meu marido. E por enquanto somos nós. E aí vem muitos processos, a gente faz muitas coisas aqui e abre publicamente, né, compartilha, e sempre vem alguém pedindo para vir para cá. Eu quero morar aí com vocês, eu quero criar isso junto com vocês. E eu pergunto por quê? É porque eu preciso desse apoio, porque eu preciso de um ambiente que faça isso, porque eu preciso de alguém que me ajude com meus filhos, porque eu preciso de um lugar. Eu falei, então, aqui tem uma lógica. Só dá para vir morar aqui quem não precisa mais vir para cá. Quem não está precisando daqui é que pode vir morar aqui, porque senão vai nos colocar num lugar de atender essas necessidades que a pessoa está vindo atrás. E aí você não entra na criação, você entra assim só no... Está apagando incêndio, né? Então, como a gente quer arriscar um processo provocador de criação constante e não cair no lado super cômodo que é de estar num lugar onde tem alguém te admirando, alguém que vai acatar os seus processos, alguém que vai concordar com você, a gente não está em busca disso, né? E sim, e aí que entra a colaboração máxima da ala argentina, da Himalaia. O que acontece? Se você está precisando daqui, aqui não é o seu lugar, porque aqui não tem ninguém que vai contemplar suas necessidades. Agora, se você não está precisando daqui, pode até ser que aqui seja o seu lugar, porque é um lugar de pessoas que não estão precisando, e sim que já estão acreditando na autocriação, né? Então, essa brincadeira, né, da ala argentina é porque os argentinos, especialmente os nossos argentinos aqui, né? O meu marido, ele é ator,
e essa força da criação do teatro, esse pensamento artístico que ele tem muito refinado, que na Argentina realmente é um pensamento bem refinado, traz uma ousadia e, ao mesmo tempo, um mau humor, né? Essa ironia argentina. Com certeza. E tem que transmutar isso, né? Assim, para transmutar isso é um esforço. Então, mas o que acontece? Traz para a gente um frescor, assim, de falar, caramba, ele não deixa a gente se iludir de que nós brasileiros aqui, né, que em vez de tango a gente tem o samba e tal, não deixa a gente se iludir que a gente conquistou um lugar assim especial, maravilhoso, porque vira e mexe, ele vem com a ironia argentina ou com uma humor, né, peculiar e tal, e eu vou ter que olhar que aquilo está dentro de mim, né, que aquilo está em mim. E aí ele me põe no chão. E ao mesmo deve ser uma tempo, interação muito interessante entre vocês, né? Aí a gente está falando de Brasil e Argentina mesmo. Brasil e Argentina mesmo. E ao mesmo tempo, eu viro para... Quando alguém pega e fala assim, caramba, né? Mas você não acha que seu marido é um pouco ousado demais, né? No mau humor dele, né? E eu falo, bom, só porque isso tem dentro de mim. É que eu disfarço super bem. Sou brasileiro, fico aí disfarçando. Mas não, ele me fez entrar em contato com coisas em mim que a Argentina que tem dentro de mim, que eu não sabia, que está super escondido, ou contemplado, já no lugar. Então, e eu fiz ele encontrar uma brasilidade nele, um samba nele, uma bossa nova nele, que eu não tinha ideia. E esse espelhamento mútuo faz com que a gente se sinta mais completo, mais verdadeiro. Então, e a gente tem essas bases. Primeiro, ninguém aqui tem necessidade de nada, porque ninguém aqui vai ficar contemplando suas necessidades e você é o criador da sua realidade. E depois, que o outro está sempre te espelhando, então a gente não tem reunião, conversa para um falar o que, olha, me chateou. Não tem isso, porque aproveita e vai espelhar isso e cada um faz de um jeito. A gente nem faz a gente nem combina de fazer isso com alguma técnica, né? A gente só vai vibrando essa não reclamação, né? Esse não lugar. E tem esse lugar aí de que é nas diferenças que a gente realmente vai viver. Então, a gente não busca igualdade. Nós somos ali em 6 adultos que não poderiam ser mais diferentes um do outro, em idade, em crenças, em formação, não poderiam ser pessoas mais diferentes. Então, é nessa diferença que a gente está realmente se ampliando, porque se eu me vejo nesses outros adultos todos e nessas outras crianças que estão lá, eu sou muito mais, eu estou em contato muito mais amplo comigo mesma do que se eu visse o outro que fosse muito parecido comigo, né? Então, claro, você não está buscando uma homogeneidade, né? Uma paz estéril ou um conforto, né? O que você propõe é outra coisa. Totalmente diferente, né? Então, está sendo muito rico isso. Viva a diferença, né? Pluralidade, isso é muito bonito. Pluralidade total. Viva a diferença, Ana. E, bom, eu agradeço enormemente essa conversa contigo. Eu acho que a gente tocou em muitos temas. Acho que as pessoas que estão ouvindo a gente vão se enriquecer muitíssimo com a tua vivacidade, com a tua lucidez, que é muito incomum, e com a sabedoria que você transmite. E, bom, eu espero aí que o Brasil e a Argentina possam continuar com essas... espero poder em algum momento fazer a ponte e te visitar aí, e que, sim, bom, que os brasileiros venham para cá também. E, bom, foi um grande prazer te ter aqui. E as pessoas que quiserem entrar em contato com você, como é que podem fazer, Ana? A gente acabou de lançar o site do Amalaia, amalaia.artmudo.br. E nesse site a gente tem, vai ser o lugar, a gente acabou de lançar, está em construção, mas já está aí no ar, é o lugar, a plataforma onde a gente pode se conectar mais rapidamente, facilmente, por esse processo, né? O blog ainda está ativo, que é Ana Tomás, com THIZ, anatomás.blogspot.com.br, e lá ainda tem uns posts desses processos, e o meu e-mail está lá também. Então, tem e-mail, acho que tem até o WhatsApp lá. Então, estamos super aí em conexão, abertos para os contatos todos. Legal, fluindo em todas essas possibilidades.
Tom, algo a acrescentar antes da gente fechar? Estou muito feliz por ter participado. Obrigado, Ana, pela sua contribuição aí. Com certeza vai trazer muita luz aí às pessoas e muitos questionamentos também construtivos em torno de tudo isso que a gente falou. Muito obrigado, um prazer falar com você. Uma alegria, meninos, foi uma alegria mesmo. Obrigada, viu? Obrigado, Ana. Bom, obrigado vocês também que estavam ouvindo. Então, nós somos o Monge Urbano. Grande abraço. Um abraço.